Caros estudantes, bom dia. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E o nosso tema de hoje é Revolução Pernambucana. E para conversar conosco hoje, nós temos aqui a grata presença do professor Flávio José Gomes Cabral, que é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, professor do pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, e é um dos maiores especialistas do assunto. Essa nossa conversa será disponibilizada aqui no canal Conversando sobre História, onde na descrição nós deixaremos também a participação do professor Flávio no colóquio da USP ocorrido em 2018, um belíssimo debate. E Flávio, bom dia, vou te passar a palavra, quero inicialmente já te agradecer e já fazer uma pergunta logo de início. O que foi a Revolução Pernambucana e por que ela ocorreu? Bom dia, Carlos Bartel, bom dia, alunos aí de Santa Catarina, professores. Bem, talvez Bartel esteja exagerando um pouco aí, dizendo que eu sou um grande conhecedor da Revolução de 1817, né? Somos aprendizes, né? Bem, minha gente, a Revolução de 1817 ocorrida, teve como epicentro a província de Pernambuco, né? Ela se espalhou também por parte daqui do que era o norte, né, e que hoje é nordeste, a região da Paraíba, do Rio Grande do Norte e uma parte do Ceará. Alagoas, na época, não era uma província, era uma parte, uma comarca que pertencia à província de Pernambuco, né? Então, a Revolução 17, ela canaliza, digamos assim, os vários anseios, tanto das elites como de alguns grupos não elitistas, né, contra a coroa portuguesa, instalada aí no Rio de Janeiro a partir de 1808. Né? A gente percebe na documentação, nos anseios, principalmente da Devassa, que foi posteriormente publicada ali pela Biblioteca Nacional em vários volumes, que o estado de aflições existiam, nessa região, normalmente ao fato de que a gente percebe de que se a região passava por grandes problemas, né, econômicos, sociais, elas se agravam, sobretudo, a partir da chegada da família real. Isso porque os impostos eles são elevados, né, para poder fazer jus, digamos, à corte, então, no Rio, e com essa elevação de impostos, e isso eleva também a questão das mercadorias, a farinha de mandioca, que seria uma alimentação básica do norte, nordeste, digamos, a carne encareceu, os soldados também tinham seu soldo atrasado, e quando a gente percebe isso, a gente vê também, na historiografia, se fala de que um dos grandes problemas teria vindo em face das secas e que alarmou também a produção. Se a gente for perceber a entrada e saída dos livros do Porto do Recife, a gente vai ver que praticamente se mantém equilibrada essas questões de entrada e saídas. Secas sempre tivemos. Entretanto, a gente percebe que as grandes reclamações não era exatamente aí, né? As reclamações estavam realmente a elevação de todas essas taxações
que foram de maneira exorbitante sobre todos os produtos, né? Inclusive, havia até um revolucionário que chegava a fazer um poema, né, que distribuía nas ruas, que depois ele foi preso no momento que desbarato da Revolução, por ser panfletário e declamador, que ele acusava a corte de ser corrupta, né? A corrupção existia de uma maneira muito forte na administração joanina, e que isso fomentava toda essa elevação de carga tributária e outros produtos, né? As elites, obviamente, agrárias, se sentiam, digamos, fora desse rumo, porque só pagavam os impostos, mas nada recebia em volta. Elas começam a tramar, né, em ambientes fechados, das casas, dos quartéis, inclusive do claustro dos conventos, contra esse estado de coisas. Quando a gente vai perceber na história de 1817, é que a Revolução ela não foi organizada exatamente no momento que ela eclodiu. Pelo menos a gente percebe que ela vinha sendo orquestrada há mais de 10 anos, né? O que a gente vai percebendo é que grande parte desses homens, dessas elites, elas faziam parte dos quadros da maçonaria, e já observamos que eles mantinham contatos, né, não só com os maçons brasileiros, portugueses, mas também com aquilo que viria a ser da América Latina, inclusive dos Estados Unidos, onde se lia, onde se debatia, onde se organizava a revolução, inclusive papéis que falavam de que o rumo que o Brasil deveria tomar seria exatamente uma espécie de uma república aos modos daquilo que foi traçado para os Estados Unidos. Então, havia um modelo de que seria uma república federativa, né, autonomia como para as províncias. E uma das questões que vai se percebendo é que, desde tempos anteriores, padres, alguns militares, que saíam de Pernambuco, que iam para as regiões vizinhas, inclusive para a corte do Rio de Janeiro, eles começavam, então, a traçar esses planos. O que vai mostrar claramente, e que se percebe, é que a Revolução, como foi escrita, mas que hoje já chega a ser um consenso, ela não foi feita para uma separação de Pernambuco do resto do Brasil, como ficou ela dita, né? Isso precisou, tempos depois, o Oliveira Lima, no centenário da Revolução, em 1917, mostrar no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro que a historiografia que estava sendo feita, ela não estava percebendo que não havia em Pernambuco a ideia de fazer Pernambuco uma república sozinha. Tanto é que se mostra, quando a gente olha com mais calma os depoimentos, vamos perceber esses grupos fazendo articulações em outras províncias, né? Então, vamos perceber que a ideia era a separação do Reino Unido do Brasil. Quer dizer, a ideia era separar esta parte do Brasil do Reino Unido português, que havia sido organizada em 1815. Essa parte de separação foi mal entendida, de uma ideia de que Pernambuco queria se separar do Reino Unido português e, diante de outras províncias que aderiram ao movimento, então formaria aqui uma república federativa, né? Inclusive, uma das lideranças do movimento, que foi o padre Ribeiro, né? Quando ele pedia apoio aos paraibanos, tem uma carta muito interessante, quando ele diz que a revolução não foi feita para Pernambuco.
e pedia o apoio dos paraibanos e dizia: a ideia, por sinal, é que essa revolução dando certo, sendo orquestrada e dando certo, é que a capital dessa república fique no centro da federação. No caso, mais ou menos, seria a cidade de Campina Grande, na Paraíba, onde deveria estar o Congresso, onde deveria estar o centro administrativo, e, evidentemente, as outras províncias, naquele momento que foi pensado, estaria em torno dessa federação. Então, este é o primeiro momento que a gente vai pensar, vai percebendo, né, as ideias da construção desta república, que também era interessante, porque nós estamos vendo que nossos vizinhos brasileiros estavam também em movimentos separatistas da Espanha, não é? Estavam formando também repúblicas. E a gente observa claramente de que todas essas localidades tinham conhecimento do que eles tinham conhecimento que se passavam lá, e também havia ligações através de mensagens sobre o que está passando essa localidade. Então, quando a Revolução estoura no dia 6 de março de 1817, ela achar aquele momento propício diante de um mandado que o governador havia feito, quando soube dessas articulações, de mandar prender alguns soldados, e naquele momento da prisão dos soldados, então, houve lutas com perdas de vidas, e aí, a partir daquele momento, se achou que seria o momento ideal para que a Revolução viesse à tona. Então, o dia 6 de março foi, na realidade, um acaso, mas um acaso de um movimento que estava sendo orquestrado havia muitos anos. Então, a partir daquele momento, os soldados, algumas pessoas são presas, porque o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro tomou conhecimento dessas articulações, e, com isso, soldados saem às ruas. Então, a revolução que estava sendo planejada também sai às ruas, gritando de viva a pátria, de viva a revolução, abaixo Dom João VI. E aí, a arruaça chama a atenção de algumas pessoas descontentes que engrossam essas fileiras, e outros que eram a favor da monarquia absoluta correm, se escondem dentro de casa, né? O governador, quando escutou a zoada dos tiros no quartel, percebeu o que estava acontecendo, foge do palácio e se encastela dentro do Forte do Brum, que ficava um pouco distante da área onde funcionava o palácio. E aí os rebeldes têm conhecimento disso, vão atravessando as pontes, que o Recife é cercada d'água com pontes, tentam bloquear a ponte justamente para que isso, com a derrubada da ponte, não se possa ter um tráfego, mas mesmo assim se consegue ultrapassar do outro lado, né? Então o governador foi destituído do poder, e quando ele é destituído do poder, através da ordem de uma capitulação assinada por vários membros revolucionários, ele é colocado em uma embarcação e ele vai para o Rio de Janeiro. A partir desse momento, nós vamos ter, em seguida, no Campo do Erário, que hoje foi também chamado de Campo da Honra, que é a atual Praça da República, onde ficava ali o erário, que na realidade era um edifício em ruínas do que foi o Palácio de Friburgo de Maurício Nassau. Então, ali é onde é a Praça da República, onde está atualmente o Palácio do Governo, que hoje se chama de Praça da República, depois ficou como Campo das Princesas e o Palácio das Princesas. Então, na realidade, ali vai ter uma eleição, né, para os membros da junta, que deveria governar Pernambuco. Então, o juntismo estava muito na moda naquele momento, né? E é interessante que foi feito às pressas um eleitorado, e nesse eleitorado nós vamos observar dois negros, né,
que faziam parte das fileiras das milícias, além de sacerdotes e homens de negócios. Tem aí muitos de comerciantes, como o Domingos José Martins fazia parte desse grupo. Inclusive, Martins tinha a ideia de emancipação da escravatura, outros não, por isso que depois a Revolução resolveu resolver essa questão para o futuro. E ali foi eleita a junta que deveria ser governada, né? Imediatamente também vai ser organizado uma espécie de uma carta orgânica, uma lei orgânica, que alguns juristas consideram como sendo um embrião de uma Constituição, ou outros dizem que já é uma Constituição, e provavelmente deve ter sido elaborada pelo ouvidor de Olinda, que era o Antônio Carlos, nada mais, nada menos, é o irmão do José Bonifácio de Andrade e Silva, que estava aqui em Pernambuco como ouvidor, e que participou do governo, que deu vários assessoramentos, né, e vai para a prisão. Então, é uma revolução que você observa, tinha um governo, tinha planos, inclusive plano de coisas sobre a educação, sobre a questão da organização da administração pública, né? Criou-se uma bandeira revolucionária, também selos que davam chancelaria à documentação, mantiveram contato com a tentativa com as províncias, com os estados latino-americanos vizinhos, e principalmente com os Estados Unidos, para onde foi enviado um comerciante, que inclusive mulato, era negro, mas era um homem de posses, que era o Antônio Gonçalves da Cruz, que tinha o apelido de Cabugá, foi nomeado pela junta para ser o nosso ministro plenipotenciário, ou ele passou a ser uma espécie de embaixador da República de Pernambuco nos Estados Unidos, onde ele deveria, então, abrir canais de negociações entre os Estados Unidos e a nova República. É interessante também observar que a República, a Revolução, foi alvo de notícias em jornais do Correio do Orinoco, aqui na Venezuela, quase todos os jornais norte-americanos e jornais europeus. É tida como a que foi mais noticiada fora do Reino Unido português, como também é uma revolução em que, na realidade, ela saiu de um projeto, digamos, embrionário, do ovo, de uma casula, e ela sai desse modelo e ela vai para as ruas e implanta um sistema de governo moderno para a época, moderno e com leis, etc. Então, é uma rebelião, uma revolta, uma revolução, já foi discutido muito sobre isso, que, na realidade, teve uma importância muito grande nesse momento que a gente pode chamar de período da independência brasileira. Ô, Flávio, então, assim, eu sempre digo, né, que 1817 é uma data-chave para a compreensão da história do Brasil, né, no Brasil colônia, no caso ainda, para a compreensão da história de Portugal, porque nós estamos falando da história de Portugal, e a história, as relações internacionais, elas estão aqui no Atlântico Sul, passando para o Pernambuco, né? Pernambuco explica muito do que está acontecendo nesse período, né? O nosso período joanino aqui, mas é um período de efervescência, com o Congresso de Viena, 1815, no texto que tu publicou lá na anos 90, tu vai mostrando como essas experiências da Revolução Pernambucana, elas acabam instrumentalizando a Revolução do Porto, de 1820. Então, assim, Flávia, tu está nos dizendo aqui, aí é a pergunta, que é essa revolução que a historiografia consagrou como separatista, ela não era separatista, ela tinha um propósito maior, ela tinha um propósito independentista. É por aí que a gente tem que transitar. E a outra questão, Flávio. Então, nesse contexto que eu
que eu mencionei, eu gostaria que tu falasse um pouco das relações internacionais e dessas redes sociais aí, que tu já falou um pouco da maçonaria, por exemplo. De onde é que vem essa bagagem ideológica? Porque é uma revolução liberal. Aonde que está a fonte? Aonde que estão os contatos dos revolucionários de Pernambuco? Bom, a força dos contatos revolucionários pernambucanos, evidentemente, estaria na maçonaria. Tá? Quando a gente olha a maioria dos rebeldes, todos eles já haviam sido iniciados no quadro da maçonaria. Alguns deles, como Domingos Zé Martins, que tinha grandes negócios na Inglaterra, um homem riquíssimo, né? Era do Espírito Santo, por sinal. A gente observa como ele transitava nessa região. Né? O padre João Ribeiro, que eu considero um artífice do movimento, ele era um intelectual que estudou aqui no seminário de Olinda, mas ele foi discípulo do Arruda Câmara. E o padre Arruda Câmara, que se doutorou em Montpellier, na França, transitou na maçonaria europeia, né? Deixou um trabalho belíssimo sobre as questões de botânica, ele era naturalista, e o padre João Ribeiro acompanhou ele, jovem, desenhando todo o material de pesquisa, né? E a gente percebe que o padre Arruda Câmara morreu em 1110 e deixou um documento na mão do João Ribeiro, que era praticamente um testamento da Revolução. Mais ou menos em 1110, quando o padre morre, já havia esta articulação. E nesse documento ele diz o cuidado de que se tenha, de que não caia em mãos inimigas, contrárias àqueles pensamentos. O documento deveria ser muito bem guardado, indo de mão em mão até chegar aos Estados Unidos. Então a gente observa que havia, desde o início do século XIX, toda essa articulação, e que a gente vai perceber que essa articulação é feita através da maçonaria. Nós tínhamos várias lojas maçônicas que foram fundadas aqui em Pernambuco, né? E outras tantas que iam ser disseminadas. E é interessante que elas não ficavam apenas aqui no Recife. Recife não era a capital é a cidade de Olinda. Recife só vai ser a capital dos pernambucanos só no primeiro reinado, após a independência, até para regiões interioranas. Então, observamos que como essas reuniões dentro dos quadros maçônicos acontecia. Quando eu falei no Cabugá, né, o rico comerciante que foi nomeado embaixador da República Pernambucana nos Estados Unidos, ele possuía uma casa no centro da cidade e outra numa região do Manguinhos, que hoje, onde está, é um bairro nobre, mas na época era uma espécie de áreas de descanso, de lazer, sítios, né, com chácaras. Ele lá também tinha uma grande casa onde faziam reuniões. E há quem fala que essas casas eram povoadas com quadros de personagens da Revolução Norte-Americana, de alguns da Revolução Francesa. Então, e era um homem viajado, né? Então, essas viagens, elas fomentaram desejos do que estava acontecendo. Eles são praticamente testemunha das rebeliões burguesas que estavam acontecendo, né? Tanto a Revolução Norte-Americana, que influenciou muito, como do que está acontecendo das ideias do enciclopedismo, da Revolução Francesa. Evidentemente que essas ideias dão certo, né? Porque, na realidade, havia aqui já um clima de rebeldia. Né? Eu creio que não adiantaria ler nada disso se não houvesse já aqui esse clima de insatisfação. Então, isso coadunava com os anseios do que está acontecendo. Né? Então, no primeiro momento, a historiografia mostra que o Cabugá é nomeado para ser embaixador dos Estados Unidos. Ultimamente, eu tenho me dedicado muito ao estudo de Cabugá.
E outra pessoa teria sido nomeado para ser embaixador nas províncias ali do Rio da Prata, né? E que graças ao trabalho do João Paulo Pimenta, né, e ele conseguiu fazer um estudo, estiver em Buenos Aires em busca de saber sobre essa outra missão e não encontrou. Porque quem fala dessa missão é o Hipólito da Costa, né, no Correio Brasiliense. Porém, isso entrou na historiografia como tivéssemos duas missões. Oliveira Lima procurou um pouco sobre Cabo Gá e se repetiu sempre a missão na região platina. Então, conversando com o autor, então ele disse, Flávio, foi uma coisa interessante que a gente buscou e não encontrava nenhuma documentação, achou estranho. Quando se retoma a olhar o Correio Brasiliense, algumas páginas lá na frente está falando, o Hipólito mesmo está dizendo que parece que houve um equívoco e que o Ferreira, que tinha sido levado, que foi para o Prata, a região do Prata, ele tinha grandes negócios, mas que na prática era um homem de grandes negócios e de engenho Buenos Aires, que é um engenho que tem aqui em Pernambuco com esse nome. O que ocorreu para que se pensasse de que ele tinha ido a Buenos Aires numa missão diplomática? Esse artigo do João Pimenta, né, do João Paulo Garrido Pimenta, e que assinou com outro professor da Universidade do Paraná, que agora escapuliu o nome, foi elucidativo, porque realmente, que coisa interessantíssima. Mas, na realidade, o Cabo Gá, a missão existiu, inclusive eu pesquisei um tempão no Itamaraty, no Rio de Janeiro, a documentação do Cabo Gá, que ele produziu, e depois me perguntaram como foi que essa documentação veio parar no Itamaraty. Após a proclamação da independência, Dom Pedro deixou o Cabo Gá nos Estados Unidos não como embaixador, mas como um agente, e solicitou que a documentação que foi produzida na época da Revolução, ela viesse para o Brasil. Posteriormente, Cabo Gá vai ser nomeado por Dom Pedro embaixador do Império Brasileiro na Bolívia, e é na Bolívia que ele vem a falecer. Tá? Quando Cabo Gá parte para a missão nos Estados Unidos, a gente percebe que ele já estava de mudança, ele queria morar lá, na América do Norte. Então, ele no momento, ele era presidente do erário, aí vão substituir a presidência do erário, vai para a mão do outro grande comerciante, que é o Gervásio Pires, e que mais tarde ele vai fazer, a partir de 1120, com a Revolução do Porto, que há uma mudança de governo das províncias, que deixa de ser governadores régios para termos junta de governo, ele vai fazer parte dessa junta, da primeira junta pernambucana, e é presidente. Tá? Ele passa a ser o presidente do erário, e Cabo Gá vai com a missão diplomática para os Estados Unidos, e, entre outras, da sua missão, a junta não era boba a pensar que os Estados Unidos pudessem, digamos, firmar esse reconhecimento, porque eles tinham conhecimento que eles não estavam fazendo isso, não estavam firmando o reconhecimento com os países que estavam surgindo aqui na América do Sul. Mas pediu que ele tivesse cautela, principalmente não se dispusesse com o embaixador do Reino Unido português lá, que era o Abade Corrêa da Serra, um homem de um conhecimento profundo, que abandonou a Europa, desiludido com a Europa, e que achava que a América era o local da maravilha, onde poderia termos aqui outras perspectivas. Era amicíssimo do Thomas Jefferson. Então, portanto, era um homem que tinha um grande
conhecimento dentro da política norte-americana e provavelmente iria ter conhecimento do que estava acontecendo em Pernambuco e que poderia atrapalhar os seus planos, por isso que não se dispusesse com ele. Então, Cabugá, quando chegou aos Estados Unidos, antes tinha chegado um inglês, que era comerciante, e foi ele que espalhou nos Estados Unidos o que estava acontecendo em Pernambuco, esteve em algumas edições de jornais norte-americanos e contou o sucedido e que falava de que em breve chegaria em território americano uma representação do novo governo. Então, ele já anunciava antecipadamente a chegada de Cabugá. Então, Cabugá, quando chegou, então, encontrou, assim, digamos, um clima de animosidade, havia interesses das classes mercantis que isto acontecesse. Um dos planos, uma das missões que a junta delegou a Cabugá estava aquela de que ele deveria tentar abrir as relações comerciais com os Estados Unidos, alargar. Então, a junta, ela preferia que os Estados Unidos tivessem, digamos, todo esse apoio no comércio pernambucano, né? Inclusive preterido até a Inglaterra, que já tinha um consulado aqui no Recife, mas eles preferiram abrir o negócio com os Estados Unidos. E uma carta que a junta escreveu para o presidente americano, né, que está na devassa e que está nesses documentos, era de que dizia a brother, né, já afirmando como irmãos, o irmão presidente dos Estados Unidos, que solicitava esse apoio, né, falava da questão do porquê estavam se rebelando contra a coroa portuguesa e pedia esse apoio, né? Cabugá não chegou a conversar com o presidente norte-americano, e sim com o secretário de Estado. Esse homem se demonstra muito interessado. Tá? Aliás, ele era o secretário interino, porque o Adam Smith era que deveria assumir, mas estava na Inglaterra. E o Richard Hurst é quem, na realidade, é quem ouve Cabugá, se interessa. Tudo isso é ventilado em jornais norte-americanos. Há bastante interesse. No final, eles conseguem selar um acordo, né? E este acordo estava de que aceitava essa abertura dos negócios com os Estados Unidos, porém não poderia se comprometer com um reconhecimento. Esta era uma política daquele momento que os Estados Unidos estavam fazendo. No final de contas, a gente vê que os Estados Unidos estão com grandes problemas com a Santa Aliança, tem problemas de fronteira com a Espanha, né? Ali aquela região do Texas. Mas é interessante que nessas conversações ele disse que pode continuar a mesma coisa que vem acontecendo com o pessoal da região Platina, com a região que está da Venezuela, do Chile, de que os Estados Unidos deixavam que se comprassem armas, abrir os navios, o porto, daria sustentabilidade aos navios mercantes pernambucanos em alto mar, mas não poderia fazer o reconhecimento. Reconheceria a bandeira pernambucana, que foi levado uma cópia dela, que se encontra hoje nos arquivos norte-americanos, se não me engano, do Congresso, e que tem uma cópia dela no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas não podia firmar. O que poderia acontecer era o seguinte: os Estados Unidos dá a entender que apoiavam o movimento, mas não reconhecia. Quer dizer, havia um reconhecimento oficioso, né? Nada oficial, mas tudo poderia acontecer. Então, esse documento estava Cabugá, o secretário de Estado, o presidente do Banco Central americano, e uma outra personalidade que fazia parte
de olhar as questões que estavam acontecendo para a América Latina, ou o que seria a América do Sul. Esse cara, depois eu comecei a ir no encalço dele e percebi que era uma espécie de observador do que estava acontecendo na América do Sul, até porque os Estados Unidos queriam sentir até que ponto eles poderiam ganhar algo com essa independência dessa América do Sul. Ou melhor, até que ponto eles poderiam retirar a Inglaterra da jogada. E aí a gente observa também que o governo joanino estava sendo espionado para se perceber até que ponto esse governo, principalmente com a região platina, que a gente sabe que vai ter aquelas invasões na banda oriental do Uruguai, aquela região, seria interessante para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, através de jornais que a gente vem percebendo, eles fizeram toda a observação da saída de Dom João de Portugal para o Rio de Janeiro, nessa antevisão, porque eles percebiam, se a corte realmente se instalasse aqui no Brasil, eles temiam de que Dom João poderia fazer um excelente negócio em transformar a capital aqui no Rio de Janeiro, diante do comércio e das potencialidades que o Brasil tinha. Então, vocês vão observando de que isso é interessante. E é interessante também que, neste momento, a historiografia fechou os olhos ou não percebeu que muita gente diz que Cabugá teve um apoio muito grande do rei, que foi o cônsul dos Estados Unidos no Recife. E o Cabugá, a única coisa que conseguiu de sua missão foi a nomeação do Joseph Rey para cônsul dos Estados Unidos. Isto aí não é verdade, porque esse senhor ele já estava nomeado cônsul dos Estados Unidos desde 1816. Porém, ele não tinha chegado ainda aqui no Recife. E nos encalços dele eu percebi que era um grande comerciante norte-americano, que conhecia os pernambucanos, as praças de comércio, e que quando ele chega em Recife, ele chega no momento em que a Revolução havia sido sufocada. Então, é mais uma outra observação de que a pesquisa faz sobre essas questões de 1817. Flávio, o Cabugá é um personagem fantástico, né? Quer dizer, ele é um revolucionário aí que vai como diplomata lá, representante da Revolução, então podemos chamar assim movimento independentista, vai para os Estados Unidos como representante de Pernambuco. A Revolução é sufocada aqui no Brasil, e ele permanece lá, acaba escapando da morte, inclusive. Sim. E depois ele se torna aquilo que o Stefan Zweig fala, ele é o homem político, né? Depois sim, ele se torna representante do Império Português e vai morrer lá nos anos 30, lá na Bolívia. Flávio, mas assim, ó, duas questões aqui. Como é que os revolucionários pernambucanos imaginavam a relação com o Império Português caso a Revolução tivesse dado certo? Como é que era debatido, era dialogado isso? Olha, como é que vai ser o relacionamento entre Pernambuco e o Império Português, que faria fronteira aqui com Pernambuco. E a segunda questão, Flávio, eu gostaria que tu caracterizasse um pouco a economia, o comércio de Pernambuco nesse período, porque Pernambuco sempre foi uma região muito rica, né? Mas, assim, o que dinamizava a economia nesse período, o que movimentava o comércio? Bom, meu amigo, nos planos dos revolucionários, como ficaria essa república com Portugal, a gente não observa alguma coisa falando sobre isto, né? Quanto à questão de Pernambuco, quando eles pensavam, eles viam o Brasil.
né? Eles viam toda essa região, Brasil, o que é o Brasil, né? Todas as províncias, dentro desta revolução. Eles acreditavam que nós estávamos com a Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará, e os emissários indo para outra região, em breve momento, em breve tempo, obviamente que as maçonarias e as lideranças de cada localidade que estavam silenciadas, elas também iriam movimentar essas províncias para fazer parte desse conjunto que seria a Grande República. Essa seria a ideia. Pernambuco apenas lançava essa semente juntamente com os demais, mas que isso iria pulverizar, iria tomar conta dessa região toda. Tá? Agora, esse Brasil já republicano, não vi nenhum documento falando como seria a relação com o Portugal na Europa. Provavelmente, eles iam contando primeiro com o apoio norte-americano, dos outros países que estavam surgindo na América do Sul. Aí eu penso, talvez, posteriormente, como barganhar este reconhecimento português, como aconteceu com o Império Brasileiro, com Dom Pedro, que teve que passar por todas as articulações do reconhecimento. Agora, é interessante que uma carta do ouvidor de Olinda, o Andrada, irmão do José Bonifácio, tem uma carta dele para a família, né, que estava em São Paulo. Daí a gente pode até pensar algo. É uma carta em que ele diz ao irmão que tenha cuidado com a mãe, com o direito, porque ela já estava numa idade avançada, poderia se chocar no que ia acontecer. Obviamente, caso tudo sendo sufocado, esse pessoal sabia que estão em curso no crime de lesa majestade, iriam perder a vida, né? Ele fala desse sentimento com a família, mas tem uma parte que ele diz que é pena que a separação, que tá, não poder os irmãos, a família se encontrar. Evidentemente, porque nós estamos agora em uma república e naquele momento no reino português, não haveria, ele jamais poderia sair daqui e entrar na outro lado, porque evidentemente seria preso. Então ele sabia claramente que naquele momento, com Portugal, era impossível haver alguma transação. Então, eles sabiam perfeitamente. Então, isso talvez possa responder uma parte através dessa carta, que depois foi publicada pela Biblioteca Nacional, como cartas andradinas, que tem carta de Martim Francisco, de todos os irmãos, do Antônio Carlos, que é muito interessante para a história da independência. Mas dentro da documentação do que chama Documentos Históricos da Biblioteca Nacional, onde está essa devassa, ela também está lá a documentação, que na realidade toda a documentação de 17 está na Biblioteca Nacional. Então isso aí a gente pode perceber claramente essa relação com Portugal, né? E também a gente vai percebendo também, né, que o inconformismo que eu falei antes mostrava claramente que os senhores proprietários de terra, os senhores de engenho estavam insatisfeitos porque as coisas estão caras e eles não estavam tendo grandes lucros. A economia pernambucana, neste momento, o que está muito em alta é o algodão. Tá? Evidentemente que nós sabemos que, desde tempos da fundação de Pernambuco, no século XVI, foi toda ela alicerçada na cana-de-açúcar, né? Nos engenhos. Tivemos até uma guerra do açúcar na época do Flamengo, dos holandeses, no século XVII. Mas a gente percebe que o açúcar ele começa a decair, mas não deixa de ser um produto importante. Não era mais como os tempos anteriores, mas ainda continuava naquele momento, em 1817, os engenhos estavam em atividade, apesar de problemas financeiros, mas o que estava também suplantando era exatamente o algodão. O algodão vinha crescendo em toda essa região que a gente chama de Nordeste, desde o século XVIII. Isso ele começa a crescer fomentado por conta tanto da Revolução Industrial e, consequentemente, dos problemas que os Estados Unidos passou com a sua independência, até o início dos primeiros anos do século XIX. Então,
o Brasil passa a ser observado pelos compradores estrangeiros, né, com algodão. E isso nós temos uma grande euforia. Se formos observarmos um viajante como o francês Louis-François de Tolène, ele vem da França para cá justamente para servir de intermediário na compra de algodão e observar os locais importantes que se tinha. Então, ele é interessante. Ele escreveu um livro muito bacana, que é Notas Dominicais. Ele é um grande observador da Revolução Pernambucana de 1817 e todo domingo ele escrevia o que aconteceu na semana. Antes de Tolène, nós tivemos o Coster, que é um viajante inglês que teve por aqui também negócio do algodão, visitou praticamente toda essa região nordestina. Então, a gente observa que, nesse momento, nós temos o algodão, que era a cultura, no momento, mais rentável. Abaixo, nós vamos ter o açúcar e outros produtos, como mandioca, feijão, milho, que era mais produto de subsistência da localidade, né? Que, inclusive, estava bastante caro. Então, é nesse patamar que nós vamos ver que os comerciantes, eles, faziam negócio com esses produtos e outros produtos tropicais com o exterior, né? Principalmente com a Inglaterra, que a gente tem que observar que a dinâmica está a partir da abertura dos portos. A Inglaterra era a mais bem beneficiada nesse negócio, né? Outros comércios que nós podemos observar, Recife tinha uma praça comercial imensa, que ainda hoje é uma cidade de comércio, né? Fora os pequenos mascates, que é uma cidade mascatal, nasceu com os homens e mulheres vendendo coisa na rua. Nós temos grandes empresas de negócios, algumas filiais de lojas de vinho da cidade do Porto, grandes empreendimentos portugueses e de outras nações tínhamos aqui no Recife. Então, nós temos um comércio muito forte, né, de secos e molhados, e esses outros produtos da terra que engrossavam esse caldo dessa economia. E a gente vai observar de que o Porto do Recife era um dos mais importantes da região. Porque, além de escoar os produtos pernambucanos, era por ele que também escoava os produtos da Paraíba, os mais importantes, do Rio Grande do Norte e algumas do Ceará. Então, tudo vinha para este porto. Por isso que o Porto Recife era o porto dinâmico. Como também era um porto onde tinha as transações de idas e vindas de pessoas que iam para a Europa via este porto. E também era por ele onde chegavam também as novidades, onde se espalhavam, se sabia do que está acontecendo lá fora, através de jornais, através de documentos, apesar de que, na época, estava proibido a circulação desses materiais impressos. Mas se passava escondidas esse material. Então, era essa a dinâmica econômica pernambucana, né? Flávio, esse local. Que no colóquio da USP, que inclusive está aqui à disposição na descrição dessa nossa conversa, para quem quiser acompanhar, no colóquio da USP, vocês levantam uma questão ali, que o descontentamento e a revolução, ela se dá mais pela dificuldade imposta pela coroa portuguesa em impedir o crescimento da região, dificultar o crescimento, né? É uma crise, a insatisfação é pela dificuldade em crescer e não pela carestia, é mais ou menos nesse sentido aí. Eu tenho uma outra questão aqui, Flávio. Não estou falando do Cabugá e o contato dele nos Estados Unidos, eu me lembrei de uma obra do Muniz Bandeira, que é Brasil. Ele analisa os documentos diplomáticos entre Brasil, Argentina e Estados Unidos. E aí ele mostra como os Estados Unidos fazem sempre um jogo ambíguo, jogando a Argentina contra o Brasil,
e aí está do lado do Brasil, depois pula para o outro lado, joga o Brasil contra a Argentina, e ele vai sempre modificando aqui o país hegemônico da América, que fica sempre tutelado pelos Estados Unidos. Quer dizer, então, isso aí, tu mencionou, né, que o Dom João VI já vinha sendo acompanhado pelos Estados Unidos. Então, essa é uma questão bastante relevante para a gente começar a pensar até o jogo político dos Estados Unidos na América Latina. Flávio, mas e assim, e a questão da escravidão? Como é que ela foi discutida ali? E outra coisa, outra questão que chama atenção é que tu menciona que os revolucionários, assim, no período joanino, desde 1810, eles já estão tramando um movimento ali rebelde. E aí eu fiquei pensando muito na Inconfidência Mineira, porque na Inconfidência vazaram as informações. E na Revolução Pernambucana a coisa foi muito bem costurada, foi costurada com malha fina, vamos dizer assim, que não teve vazamento. Vazamento vai se dar lá em 1817, que vai ser o estopim da revolta, vamos dizer assim. Mas como é que tu situa a Revolução, tanto do ponto de vista da historiografia, que analisou isso, quanto dos revolucionários? Como é que eles pensavam? Porque se é uma revolução liberal, né, essa questão aí é uma questão central. E a gente sabe, né, que o Brasil ele nasce como um país liberal, mas ele consegue acomodar a questão da escravidão. Claro que isso vai ter muita atenção desde o período lá da abertura dos portos, a escravidão vem sendo discutida no Brasil. Mas como é que era pensada, discutida a questão da escravidão na Revolução? Bom, este é um ponto bastante interessante, né? Há uma historiografia, né, que falava que a Revolução Pernambucana tem tudo para ter sido uma revolução, né? Que é uma discussão que ficou nessa história e que o grande problema para não ter sido uma revolução foi não ter conseguido a libertação dos escravos, né? Uma outra corrente diz, olha, ela tem tudo, implantou o governo, passou, aqui foi de 6 de março a 20 de maio, são 70 dias, mais de 70 dias, completamente afastado do Reino Unido e Portugal, com governo próprio, com tudo próprio, né? Com leis, pensamento de ter eleições, questões de democracia, muitas coisas atuais que nós temos foi pensado em 1617. A questão da abolição da escravatura foi uma coisa que veio no momento, né? E causou, assim, grandes impactos. Primeiro, porque nós estamos vendo que parte dessas lideranças são proprietários de terra. Então, eles se sentiam que iriam ter um prejuízo imenso e, consequentemente, como ia continuar essa economia que eles reclamavam, que a falta de ganhar mais, iria ficar com os escravos libertos. Essa foi uma questão. Porque na discussão que a gente observa na documentação, o Domingos José Martins, esse que era o grande comerciante, esteve na Inglaterra, era um homem de posses, né? Inclusive, o Domingos José Martins, ele se casa no momento da Revolução com a moça que o pai dela, que é o Bento da Costa, era um grande traficante de negros. Um grande traficante. E ali ele se casa com ela, né? Então, foi um momento que tem a certa do casamento está na documentação. Mas Domingos Martins, este era avô dessa abolição. Inclusive, ele é acusado na documentação de andar com negros rua acima, rua abaixo, como se fosse branco. Então, Domingos Martins, esse daí bateu forte, que não se poderia se fazer essa mudança, e teríamos que pensar na questão dos negros, né? Inclusive, muitos negros engrossaram a fileira do exército, porque era o grande problema do movimento, não ter um exército apropriado com armas e preparado para
bater de frente com o exército real, que com certeza viria bombardear o Recife, né? E Domingos Martins prometia, olha, venham para cá, depois serão libertos, né? Havia isso, mas o questionamento estava aí, né? Então, o grande barulho estava um homem como Domingos Martins, que inclusive é uma figura interessantíssima, inclusive lá no monumento do Ipiranga tem Dom Pedro, tem uma opção de gente, e o único da Revolução que aparece no monumento do Ipiranga é Domingos Martins, que ele não é pernambucano, ele é capixaba. E, na realidade, o embate maior foi este. Então, é como o Vilauta diz, né? Nós tivemos um outro colóquio em Minas, né, em 1817, e nos escritos deles, eles disseram a Revolução, ela pensou, sim, na questão da abolição. Porém, dentro dessa conjuntura, como a gente olha, eles resolveram postergar. Então, o momento agora é efetivar essa separação do Reino Unido, né? Vamos pensar na formação política desse Reino Unido e, posteriormente, a gente vai ter que voltar a esse diálogo. Então, o diálogo da emancipação, ele ficou para o futuro, né? Para ver isso, porque, na realidade, não havia consenso entre os revolucionários sobre a questão, né? Naquele momento, para eles, eu acho que deveria ser a maior parte do grupo, né? Não daria. E a gente vai ver que, na composição da junta, nós temos representante do clero, representante do exército, representante do comércio e representante da agricultura, que seria o desproprietário de terra. Então, essa é uma questão que foi ventilada para posteriormente ser discutida. Flávio, então, que eu queria ver mais aqui contigo? A Revolução de 1817, ela inaugura, né, não sei se o termo correto é esse, mas inaugura uma vanguarda revolucionária em Pernambuco. E esse movimento ele vai servir como referência na Revolução do Porto, né? Tu escreveu um artigo aqui publicado esse ano, nos anos 90, como a gente falou, Instabilidades Políticas em Pernambuco no tempo da independência do Brasil. Aí, 1817, 1822. Tanto é que, durante a independência, esses revolucionários, eles se aliam ao Dom Pedro, né, e essa elite dirigente, para tornar o Brasil independente, de fato e de direito. Mas, assim, Flávio, então eu queria que tu falasse dessa ligação dos revolucionários de 17 com a independência do Brasil e a questão da Confederação do Equador também. Qual é o vínculo, a relação entre 17 e 24? Bom, aqui nós vamos ter o seguinte, né? Os revolucionários escaparam da morte, porque tivemos algumas mortes, tanto aqui no Recife como em Salvador, na Bahia, por conta que alguns foram levados para lá. Só recobraram liberdade em 2 momentos. Em 18, na coroação de Dom João, e em 21, por força da Revolução do Porto, que a Revolução do Porto, a ideia era constitucionar a monarquia, e ela não considerava questões ideológicas como crime. E aí quem estava na prisão saíram todos. Bom, esses homens que saíram em 1821 da cadeia, os outros que já tinham também, eles vão agora articular com a Revolução do Porto, que é uma revolução liberal, a queda do governador Régio, que é Luís do Rego Barreto, que foi um homem terrível naquele momento para sufocar a rebelião, né? Porque primeiro tivemos um governador que foi o Lobo, depois nós tivemos ele, que ele veio, então, por a força, né? A ordem na casa. E a ideia era desestabilizar Luís do Rego. E Luís do Rego se via entre uma cruz e uma espada, porque o próprio rei também está com problema, vai ter que jurar uma constituição. E a ideia é que as províncias, como já está acontecendo em Portugal, não seja mais governada por reis,
por governador e Regis, e sim por uma junta de governo. Então, essa ordem chega aqui, não pacificadamente, Luiz do Rego não entrega o governo. Foi muita luta, derramamento de sangue, tá? E esses ex-revolucionários de 17 estão nesse embate. São eles que estão de novo na rua, na fronteira. Conseguem, os deputados que são eleitos aqui em Pernambuco, nas cortes, conseguem que as cortes demitam o Luiz do Rego, como também aqui em Pernambuco houve um movimento chamado de Convenção Bibiribe, que também estava batendo ali. No fim, Luiz do Rego é afastado do governo e é nomeado uma junta, que na maioria são grandes homens que participaram de 17, e entre eles a presidência está na mão do Gervásio Pires, que eu já falei anteriormente, que é o que esteve na presidência do erário na época da Revolução. Bom, a ideia de 17, da junta, a junta era muito observadora. Inclusive, uma historiografia diz que a junta de gervasista era dúbia. Eu não considero isso, que era dúbia, nem tampouco o historiador Denis Bernardes. A junta observava o que era interessante para o Brasil ou para a província. Quando as cortes faziam leis, etc., que era interessante, ela aplaudia. Quando as cortes faziam algo que era desinteressante, eles reprovavam. Como aquela da inferiorização do Brasil, que mais tarde vai se falar muito sobre a questão da recolonização, que a Bebel, a Márcia Reina Bebel fala, que isso não é um termo que foi falado em Portugal, mas aqui no Brasil. A junta apoia o FICO, a junta apoia muita coisa. E a junta chega a cortar relações com as cortes no momento que ela entende que o Brasil não pode ficar mais daquela maneira. Há um ressentimento dos portugueses. Eu acho que as cortes aceleraram esse processo de separação. Porque nós sabemos que no tempo da independência ninguém queria separar de Portugal, queria continuar juntos, unidos, os reinos unidos, porém cada qual com suas independências. Esse era o pensamento de Gervásio, ou o pensamento da junta. E o pensamento da junta era de que essas províncias fossem autônomas. Aí eles veem o pensamento de 17. Porém, essa autonomia que a junta pernambucana pensava, ela conflita com o pensamento de José Bonifácio e com o pensamento do próximo príncipe regente. E aí nós vamos ter um choque muito grande. Inclusive, José Bonifácio escreve de uma maneira uma maneira drástica sobre esses pensamentos da junta e vê-la como algo, com um estorvo na sua frente, nesse momento que já em 22, já em junho, agosto de 22, há um grande conflito entre a junta e o Rio de Janeiro, porque desenha-se uma independência com uma espécie centralizada, um governo centralizado, e isso a junta pernambucana discorda. Então, eu vou encontrar o príncipe com outros homens no Rio, em botequins, em prostíbulos, em outros momentos assim, em bares, discutindo o destino dos pernambucanos, da junta. Então, é traçado no Rio de Janeiro enviar para o Recife homens nomeados para o Tribunal da Relação, para outros órgãos, que viriam para cá fazer intrigas. Dito e feito. Deitavam cartas debaixo das portas das pessoas, diziam que eles estavam assim. Quer dizer, os homens de 17, através das intrigas, que teve o aval de José Bonifácio, se dividiram. E aí chega um momento que Gervásio Pires pede demissão, ele não é destituído pelo príncipe, ele pede demissão e a junta toda pede demissão. E até o Pedroso, que um homem que era em 17, aquele homem sanguinário, aquela coisa, está contra a junta. A intriga foi muito profunda. E quem é eleito uma nova junta, que é a famosa junta dos matutos, porque era formada por senhores de Engenho da Mata Sul, é essa que afina-se mais com o discurso do Rio.
ela afina-se com o discurso centralista, e é ela que apoia essa independência que chega com esses novos moldes. Tá? Inclusive, né, nós vamos observar que tem um lado contra esse pensamento e uma parte com esse pensamento. Então, quando a independência chega, é bem saudada, há um momento de paz, digamos, mas depois essa paz é rompida. Nós temos um discurso belíssimo do Frei Caneca, no dia 8 de dezembro, que foi marcado de 22, foi a data marcada para celebrar essa independência, quando o Caneca faz um discurso eloquente, porém, ele chama que a data 8 de dezembro é consagrada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do reino. Ele diz ali que olha o cuidado com Maria, uma mulher divina, uma mulher divinal, uma pureza, com Pedro. Ele quer marcar. Porque nós temos interessante que, não por questões de não sabia, mas sempre as comemorações gostavam de referendar outra, né? O Reino Unido é assinalado no dia do aniversário da Ana Maria I. Então, uma comemoração acopava outra. Então, 8 de dezembro é a padroeira. Depois vai ser a Aparecida, mas Nossa da Conceição é a padroeira. Então, naquele momento, celebra-se a independência aqui. Então, ele diz desse cuidado. Mais tarde, nós vamos ter a convocação da Constituinte, né? Que, aliás, já tinha havido uma eleição anteriormente, que Pedro fez uma eleição para isso já em junho de 22, que isso vai gerar uma complicação, e aí a junta disse que ele não tem esse poder, são as cortes, que ele não poderia, mas aí vem a Constituinte, vem aquele problema todo, e vem aí, né, Dom Pedro nos premiando com a carta ortogada. Bom, aí é outro estúpido. Aí nós temos o Caneca, que é um homem que em 22 ele está fazendo um discurso mostrando a importância do Brasil agora como um império, consagrando o Brasil, orando pela família real brasileira. E aí nós temos agora um Caneca batendo de frente seu tífice pernambucano contra esses atos despóticos do imperador. Então, nós vamos ter agora um rompimento. Inclusive, era governada Pernambuco na época por um par de Andrade, que eram da Revolução, Pedro Tira. Então, nós vamos ter todo esse imbróglio, toda essa confusão política gerada em um momento. Então, os pernambucanos não vão, os políticos não vão aceitar o que está acontecendo com a nova Carta Constitucional, porque vão entender que nós vamos ter uma volta do antigo regime, que se lutou tanto por ele, e agora está ele de frente. E aí Pedro realmente, digamos, bate de frente, né, com a política, que na realidade Pedro sofria muito. Esses pernambucanos estão uma coisa séria. Inclusive, ele, naqueles momentos de ir para várias províncias, visitando, cogitou até visitar Pernambuco. Aí disseram, olha, não vai para lá, não. Não vai dar certo. Mas, na realidade, Pedro teve esses problemas seríssimos. Né? A Constituição de 24 foi uma reação profunda entre os políticos da área liberal de 17 contra os atos do imperador, né? E aí ele termina sufocando a rebelião. O Caneca é fuzilado, piorou mais a situação ainda de ver um sacerdote fuzilado. Então, isso gerou grandes contratempos, né, que não vai sanar ainda de imediato. Né? É nesse momento que a gente também vai ter uma queixa dos pernambucanos, Dom Pedro ter cortado, ter mutilado o território pernambucano, né? Porque em 17, Pernambuco, além de ter presos políticos, tivemos o território mutilado, porque Dom João criou a província de Alagoas. E em 17, nós tivemos uma outra mutilação que gerou problemas, que foi a comarca do São Francisco, que era toda a região da Bahia, que está com a Bahia do São Francisco, que dividia com Minas, que Pernambuco
não terminava ali em Petrolina, com Juazeiro na Bahia, mas continuava pelo São Francisco, fazendo fronteira com Minas e com o antigo Goiás. Então, isso aí causou descontentamento, e etc. E a gente vê como essas regiões daqui, a questão política era muito efervescente, né? Então, dentro desse liberalismo de 1817, jamais iria aceitar pacificamente o ato do imperador de outorgar uma constituição sem que houvesse a participação dos representantes da nação, do povo, né? Flávio, então a Confederação do Equador de 24, na realidade, ela é uma questão mal resolvida de 17. 17. Né? Flávio, e aqui uma última questão, né? Nós já estamos aqui há 1 hora nessa belíssima conversa, e tu que pesquisou a documentação, tudo, Flávio, quando começa a insatisfação ali em Pernambuco, devido à presença da família real da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, os pernambucanos eles não tentaram um diálogo para resolver a coisa dentro do campo político, via política? Olha, nós estamos com impostos aqui, não tem como a gente negociar. Não tentaram esse diálogo, né? Claro, nós estamos falando do Estado absolutista aqui, mas não procuraram para resolver a questão de modo político? Olha, Bartel, a gente vai perceber, a documentação, a gente não tem documentos para ver, né, mas desconfia que sim. Né? O próprio governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, aí sim, através da documentação oficial, a gente observa pelas cartas do Caetano Pinto, né, a ideia da coroa olhar melhor para a região sobre essas questões desses impostos, das coisas que estão acontecendo, porque o pessoal dizia, olha, nós estamos pagando tal imposto para isso, porque havia muita questão de você pagar o imposto para subsidiar determinada coisa, a carne, ali, as tropas, mas a Paraíba não está. A Bahia não está, mas por que nós estamos? E o governador está falando sobre isso. E a corte olhe isso com mais cuidado, porque, inclusive, ele diz, eu não estou podendo fazer grandes coisas aqui na província, porque não está, nós não estamos tendo saldo. O numerário que o Caetano Pinto era obrigado a enviar para o Rio era imenso. E aí, quando a gente olha o Tolena, também, quando escreve nas notas dominicais já na Bahia, ele olha, a Bahia, estamos fazendo obras públicas maravilhosas, mas Pernambuco não está, porque está comprometido com a corte. Então, se reclamava, como é que a gente manda dinheiro para iluminar o Rio de Janeiro e o Recife das Escuras? Essa é uma reclamação que o rei sabia. Só que eu não vi, assim, não temos algo em torno dessas lideranças escrevendo para Dom João ou pedindo. Mas havia reclamações, inclusive panfletos circulando pelas ruas, tipo de pichações nos muros reclamando. Inclusive, um jornal português também fala sobre isso. Do cuidado da coroa de estar sufocando uma das províncias mais ricas, porém uma das mais requisitadas, que era Pernambuco, porque estava prejudicando o próprio crescimento da administração. Então, isso já era visto em Portugal através de jornais, que a gente vê, né? A panfletagem que era grande, óbvio, Caetano Pinto enviava, os juízes enviavam. Então, a coroa tinha conhecimento. Porém, nada fazia. E havia reclamações que heranças, digamos, um discurso de herança da época dos Flamengo, né, em que se reclamava de que os nossos avós derramaram o seu sangue, gastaram os seus cabedais de riquezas para lutar contra o invasor holandês, que isso é um mito, não é? O mito do holandês, e entregamos a região para a Vossa Majestade. E isso também era um discurso
onde sempre eles queriam algo, passava na cara da coroa de ter gasto tudo isso, mas nada tinham. E naquele momento de 17, isso veio à tona. Mas como é que a gente está numa situação dessa? Nós que gastamos dinheiro, nossos avós gastaram dinheiro por uma guerra, derramaram o seu sangue, fizemos tudo isso, e o rei não olha para a gente. E isso fazia com que muitos monarquistas absolutos pulavam de fileira, engrossando as fileiras liberais. Então, isso é interessante, né, Bartel? É a gente observar que não encontra-se documento dessas elites, desse povo, ao rei, mas via administração, a gente encontra o próprio governador preocupado com a situação e dizendo: não posso fazer um bom governo sem dinheiro, porque ele teria que remeter mensalmente praticamente todas as rendas da capitania, e que não era pouco. Flávio, tem até na formação do exército ali que tu mencionou, com o uso de escravos, a contratação de mercenários franceses, né? E tinha até um plano para libertar o Napoleão da ilha onde ele estava preso e tudo. Então é uma história extremamente complexa que a gente precisa se debruçar melhor sobre ela, e é isso que o Flávio está fazendo, né? Nos desvelando, reconstruindo, montando esse quebra-cabeça, porque é uma história-chave para compreender os processos do ponto de vista internacional do século XVIII para o XIX, para compreender a independência do Brasil, as discussões liberais que estavam ocorrendo aqui, e para a gente compreender o próprio século XIX. Então, ali um tema-chave. Flávio, quero te agradecer enormemente aí pela disponibilidade, por essa aula que tu nos concedeu aqui para todos os alunos do Instituto Federal Catarinense, e abro a palavra para tuas considerações finais, já deixando mais uma vez aqui o nosso imenso agradecimento. Eu que agradeço a você, ao Instituto, os alunos do Instituto Federal Catarinense, não é? É um prazer imenso, né, a isso. Mas, para finalizar, eu só um gancho da tua fala, só se tiver um minutinho sobre a questão de Napoleão, que, na realidade, a historiografia também deu uma cochilada sobre isso, né? Dentro dos planos de Cabo Gá havia um plano que a junta exigia dele, é que ele entrasse em contato com soldados napoleônicos e fizesse um contrato para trazer esses homens para engrossar as fileiras dos nossos exércitos. Porque a junta sabia que alguns soldados que estiveram ao lado de Napoleão estavam nos Estados Unidos e que não se conformavam com o que estava passando ali na França, né? Então, Cabo Gá, ele teve um encontro com José Bonaparte, na Filadélfia. Mas só que José Bonaparte pensou de uma outra maneira. José Bonaparte estava querendo a fuga do irmão, que estava na África, né, exilado ou preso, e aí pensou de que a República de Pernambuco poderia lhe dar abrigo, um asilo, via Fernando Noronha, porque ficava muito próximo da ilha de Santa Helena. E, na realidade, se achou que Napoleão, né, viria para cá, tal. Não era isso. E a documentação é maravilhosa, que eu venho me debruçando sobre essas questões, e nesse acerto com o José Bonaparte, se conseguiu 3 oficiais franceses que vieram para cá. Mas quando chegaram, a Revolução já havia sido sufocada. E aí gerou aí grandes contratempos. É uma história bacana, uma devassa sobre eles, para descobrir. Né? Então, na realidade, você vê como é uma revolução que está bem concatenada, né? Ela tem pontos por todos esses pontos na América, na Europa, aqui na América do Sul. Então, é uma revolução que ainda precisa ser bem estudada. Ainda há, como se diz aqui, panos para mangas, para a gente se debruçar sobre várias nuances dessa revolução e entender melhor
esse início do século XIX, como você fala, essas ideias, e a própria costura da independência, que é um período que a gente vai ver que até depois da independência ainda continuam esses embates, etc., políticos. Então, afirmo novamente meus agradecimentos a ti e ao Instituto Federal da Educação, aos outros alunados, e aqui eu estou sempre à disposição de vocês para o que der e vier. Vamos ver, Flávio, se tudo der certo aí, né, passada essa pandemia, se a gente se encontra lá em Fortaleza, Nampu. Vamos lá. E transmita aí o meu abraço ao Thiago. Tá certo, será dado um abraço e vamos nessa. E quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa belíssima conversa sobre a Revolução Pernambucana e até a próxima. Bons estudos. Flávio.